Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui, vocês sabem que é bem amador, né? A gente não tem estrutura para isso, nem recurso, eu não entendo de informática, entendo básico. Mas a intenção aqui é explicar o conteúdo para vocês e não fazer um videozinho bonito, cheio de tecnologia pro YouTube, né? Eu não sei se vocês vão estar me ouvindo muito bem, porque aqui em casa não é muito silencioso, mas eu procurei o melhor cantinho para que eu pudesse fazer esse vídeo para vocês, essa aula. Qualquer coisa, usem fone de ouvido, tá? Que vocês conseguem ouvir melhor. Primeiro a gente vai começar explicando a parte do sistema esquelético, essa parte bem teórica, tá? E aí depois eu vou partir aqui para uma lousa que eu improvisei pra gente e para o mapa anatômico que eu usaria na aula prática de vocês na escola, para que eu possa ilustrar a nossa aula, tá? Então acompanhem na apostila de vocês, tá? A apostila que todo mundo tem aí em PDF ou impressa, tanto faz. A gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria que tá aqui. Bom, vamos lá. Então, o nosso sistema esquelético, o nosso corpo, ele contém mais ou menos 206 ossos. Por que mais ou menos 206 ossos? A gente já começa por aí. Existem algumas pessoas que possuem umas variações anatômicas, como a gente já falou na outra aula, e que têm ossinhos a mais, tá? Por exemplo, existem pessoas que têm uma vértebra a mais na coluna lombar, que é chamada vértebra de transição. A gente também tem alguns ossinhos, que a gente chama de ossinhos sesamoides, que nem todo mundo tem. Sabe a história do siso? Que nem todo mundo vai nascer o siso? É a mesma coisa. Tem gente que tem uns ossinhos a mais e tem gente que tem os 206, tá bom? Então, mas em via de regra geral, 206 ossos, tá? Quais são as funções dos nossos ossos? Todo mundo pensa que o osso é necessário para que a gente possa movimentar. Não é só isso, tá? Na verdade, quem nos movimenta são os músculos. Mas os ossos, eles fazem as alavancas para que a gente possa se mexer. Ou seja, os músculos, quando eles se contraem, eles precisam ter alguém para movimentar. E esse alguém são os ossos, tá? Então, quando a gente fala em formação de sistema de alavancas na apostila, é isso que a gente está falando, tá? É o ponto de fixação do músculo no osso para que o membro possa se movimentar. Daqui a pouco fica mais claro. Mas as outras funções que a gente tem do sistema esquelético, que são muito importantes, a primeira aí, sustentação do organismo. Se nós fôssemos um monte de órgãos e tecidos e músculos, nós cairíamos, tá? Por quê? Porque o nosso esqueleto é igual quando a gente vai fazer um giral, lembrei o nome. Quando você tem uma florzinha aí e ela precisa crescer para o alto ou crescer em determinada direção e não cair, a gente usa o quê? Um bambuzinho, um pedaço de cerca, ou até o galho de uma outra árvore que tenha maior sustentação para que ela cresça naquele sentido e permaneça de pé. É o que acontece com o nosso corpo, tá? Então, os ossos, eles têm essa função de nos sustentar, tá? Não só, gente, na posição em pé, mas também na posição deitado, na posição de 4 apoios, porque senão a gente ia desmoronar. Proteção de órgãos nobres, isso é fantástico, tá? Quem são os nossos órgãos nobres? Daqui a pouco a gente vai ver mais pra frente que cada órgão tem a sua importância. E eu nem gosto muito de separar em órgão nobre, porque eu acho que mesmo que um órgão não tenha essa importância X no nosso corpo, se ele parar de funcionar, os que são ditos mais importantes também vão parar. É aquela história que eu falei para vocês no início, que o nosso corpo é uma máquina e que ela precisa de todos os componentes funcionando de maneira equilibrada para que ela possa funcionar, né? Mas a literatura define que a gente tem alguns órgãos mais importantes no nosso corpo. Encéfalo, tá? E o encéfalo, a gente vai ver que ele se subdivide em cérebro, cerebelo, tronco encefálico, mas de via de regra, encéfalo.
A gente tem a medula espinhal, que vai passar aí ao redor da nossa coluna, coração e pulmão, e os rins. E aí, onde é que o sistema esquelético entra nessa história? Tá? O nosso crânio, que é a nossa parte dura, que são os nossos ossos da cabeça, protegem o nosso encéfalo. A nossa medula é protegida pela nossa coluna vertebral. Vocês vão ver daqui a pouco que a medula passa dentro da coluna vertebral, tá? Num orifício específico para ela ali, para ficar bem protegidinha. Quem protege nosso coração e nossos pulmões, a caixa torácica, né? As nossas costelas, o nosso externo e posteriormente a gente tem as escápulas e a coluna também no meio. E a nossa parte renal também é protegida pelas duas asas ilíacas da nossa bacia aqui e da musculatura lombar, que é uma musculatura extremamente forte, para que contenha os nossos rins ali também bem protegidos, tá? Mas então eu volto a dizer para vocês, não significa que estômago não seja importante, pâncreas não seja importante, fígado não seja importante, tudo tem a sua importância, gente. E se um para de funcionar, com certeza os outros vão sentir, tá? Eles dizem que esses são mais importantes porque uma lesão nesses órgãos pode ser fatal ou pode deixar mais sequelas. Mas eu gosto sempre de frisar isso. Se uma peça não funciona, toda a mecânica do corpo vai responder, tá? Continuando aqui, então, formação de sistema de alavancas, que eu já expliquei para vocês, armazenamento de minerais e principalmente o cálcio, tá? Os nossos ossos, eles são uma reserva de minerais. A gente armazena cálcio no nosso corpo através dos nossos ossos. Também tem outras formas, tá? Então, o cálcio, ele é um mineral que ajuda na formação do osso, mas a gente também, quando precisa para outros mecanismos, a gente retira dos nossos ossos, tá? Então, ele também é um armazenamento. E produção de células sanguíneas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que dentro dos nossos ossos, principalmente os ossos longos, a gente tem a medula óssea, tá? Gente, não confundam, eu falo isso todos os anos. A gente tem medula óssea, medula nervosa. Medula óssea é o que está dentro dos ossos, principalmente longos, tá? Mas a gente tem outros ossos também. E ela é responsável pela produção de células sanguíneas, tá? A hematopoese. Já a medula nervosa, que é a que sai do nosso encéfalo aqui, passa pela nossa coluna, pelas nossas costas e chega até lá embaixo, ela é parte do sistema nervoso e está relacionada a movimento e sensibilidade, tá? A gente vai estudar a medula nervosa no 3º bimestre, se tudo correr como a gente imagina, e a medula óssea a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Então, resumindo aí, sustentação do organismo, proteção de órgãos nobres, formação de sistema de alavancas, armazenamento de minerais e produção de células sanguíneas. Eu tô seguindo pela apostila para que vocês não fiquem perdidos, tá? Por isso que eu tô com a minha aqui também. Como é que a gente divide esse esqueleto? A gente divide em esqueleto axial, que é a cabeça, o pescoço e o tronco. E a gente divide em apendicular, que são os membros superiores e inferiores unidos pelas cinturas, tá? Depois eu vou ali no mapinha e vou explicar isso para vocês. Cintura, a gente tem as duas, a escapular e a pélvica, né? Que é a nossa cintura escapular, é a nossa ligação dos nossos membros superiores com o tronco, e a nossa cintura pélvica é a nossa ligação dos nossos membros inferiores com o nosso tronco. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então de que os nossos ossos são feitos. A gente tem duas substâncias mais presentes, tá? Que é o colágeno e os sais minerais. E aí, como muita gente acha, os nossos ossos são duros? Eles são duros, eles são resistentes, e isso é uma característica conferida pelos sais minerais. Mas os nossos ossos, eles também precisam ter uma flexibilidade interna, tá? Que nos permite crescimento e que nos permite
vamos usar a palavra... Eu não queria usar remodelamento, porque remodelamento tem a ver com outra célula, mas nos permite adaptação, tá? Quando a gente tem uma fratura, né? Então, por exemplo, o osso quebrou, ele vai ser constituído ali só de parte dura? Não, primeiro ele precisa ser constituído de colágeno, que é essa partezinha que dá essa certa flexibilidade. Colágeno é tecido conjuntivo, como a gente já viu na aula anterior, tá? E aí, por fora, vem essa camadinha de sais minerais que vai conferir essa resistência, essa durabilidade do osso, tá bom, gente? Todos os nossos ossos são vascularizados e inervados, tá? Que na verdade essa partezinha fica mais no periósteo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A falta do colágeno torna o osso quebradiço, tá? E os sais minerais, os principais aí, a gente tem o cálcio e o fósforo. Então, eles se ligam, tá? Ao colágeno, formam essa estrutura bem rígida e, ao mesmo tempo, com a flexibilidade necessária para se adaptar às condições, digamos assim. Belezinha? Então, vamos falar das camadas, né? Nós temos periósteo, tecido compacto, tecido esponjoso e canal medular. Vamos falar de cada parte, tá? Depois eu tenho uma ilustração feita no quadro para vocês. O periósteo, né? Ele é também tecido conjuntivo, tá? Um tecido conjuntivo mais denso. E ele reveste a parte externa do osso. Ele é duro e resistente. No periósteo é que o músculo se insere, que o músculo, gente, popularmente falando, ele cola naquela partezinha ali, tá? Através dos tendões, e é ali que ele se insere para que haja movimento. Os vasos sanguíneos penetram no interior do osso para nutrir, tá? Então, eles passam por dentro do periósteo e chegam até as camadas mais internas. Já os nervos, não. Eles param ali no periósteo, tá? Dentro do osso não tem inervação. Por isso, gente, é que as pessoas sempre dizem que uma fratura dói menos do que uma entorse, ou do que uma luxação, ou do que um trauma direto na articulação sem fratura. Por quê? Porque a parte interna do osso, ela não tem nervos. Então, quebrou, claro, tem aquela dor local, porque ao redor tem inervação do periósteo, tem estruturas moles ali ao redor, mas a fratura, o osso em si, dentro dele, ele não é inervado. Então, por isso que ele não dói tanto, tá? Não dói tanto quanto uma lesão de tecido mole. Quando você tem uma entorse de tornozelo, por exemplo, eu já tive várias, é uma dor insuportável. Por quê? Porque as nossas articulações, os nossos tendões, os nossos músculos, as nossas cápsulas articulares, bursas e tudo isso são extremamente inervados, porque eles têm uma função que a gente chama de sensorial muito importante, de te dizer ali como é que tá a posição do pé, manutenção de equilíbrio, entre aspas, que são coisas que para vocês não fazem tanta diferença no dia a dia, tá? Isso é minha prática diária como fisioterapeuta. Enfim, isso é extremamente inervado. Então, isso dói pra chuchu, tá? Quando a gente tem uma lesão, seja um estiramentozinho leve, dei uma viradinha no pé, deu aquele edema, ficou arroxeado, dói muito. Quem já sofreu disso sabe do que eu tô falando. Um joelho, uma patela que sai do lugar, igual a gente vê muito em jogador de futebol, dói pra chuchu, e às vezes a fratura não dói tanto, repito, tanto dói, tá? Mas não dói tanto por isso, porque dentro do osso não tem nervo, tá bom? Aí a gente fala do tecido compacto, tá? Que, como o nome já diz, ele é compacto, então ele é bem justinho, tá? E ele confere essa rigidez aos nossos ossos. Ele fica na bordinha, assim, ó, periósteo, depois tecido compacto aqui. Depois a gente tem tecido esponjoso, que como o nome já diz, ele é uma esponjinha, ou seja, ele tem buraquinhos, tá? E tem uma imagem bem legal depois que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem lá na escola um fêmur dissecado frontalmente, que a gente consegue ver isso assim perfeito. Eu esqueci de pedir pra Anice pegar pra mim, pra eu poder mostrar pra vocês, porque ela me trouxe os mapas para que eu pudesse gravar as aulas para vocês. Muito obrigada, Anice.
mas eu esqueci de pedir pra ela esse osso. Então depois, com certeza, eu consigo tirar uma foto e mandar pra vocês. Se a gente tiver a oportunidade de voltar ao presencial ainda nesse semestre, eu também mostro pra vocês. E também tem muito isso na internet, tá? Então, esse tecido esponjoso, né, ele é menos rígido, como a gente tá falando, aspectozinho poroso. E em alguns tipos de ossos no nosso corpo, é ali que vai ficar a medula óssea, tá? Então, em alguns tipos de ossos. Eu vou explicar depois para vocês os tipos que a gente tem, resumidamente, porque, como eu falei, isso para a prática de vocês não tem muita função, tá? Isso é mais importante para minha prática. E, gente, a medula, tá? A medula óssea, como eu falei, responsável pela hematopoese, guardem esse nome, né, que é a produção de células sanguíneas. Ela se localiza no canal medular, dentro dos ossos longos, e nos outros ossos, ela se localiza dentro desses buraquinhos dos tecidos esponjosos, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Ela se divide em vermelha e amarela, ou a medula óssea vermelha também pode ser chamada de medula óssea rubra, tá? Lembra do rubro negro? Rubro negro, vermelho e preto, Flamengo, mas eu não sou flamenguista. Aliás, eu não tenho time, tá, galera? Mas lembra do rubro negro, medula rubra. As células vermelhas, desculpa, essa medula óssea vermelha, então, ela está presente dentro dos nossos ossos longos. E a medula óssea amarela, ela vem em substituição à vermelha em alguns ossos que já não vão mais produzir isso aí. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a gente é bebê, todos os nossos ossos são preenchidos por medula óssea rubra, a vermelha. Tá? Por quê? Porque quando a gente é bebê, a gente tem uma necessidade de produção de células sanguíneas muito maior, né? A gente está em crescimento. E quem é que vai nutrir tudo isso que está crescendo? Quem é que vai nutrir esse cérebro que está em extremo desenvolvimento? Quem é que vai nutrir os próprios ossos que estão crescendo, esticando o músculo? O bebê está ganhando peso, órgãos estão ali se dividindo, muitas células. Então, quem vai nutrir? Sangue. Quem produz sangue? Medula vermelha. Medula óssea vermelha, tá? Então, por isso, todos os nossos ossos possuem medula vermelha. Chega num certo período da nossa idade, já não tem mais tanta necessidade dessa produção acelerada de células sanguíneas. Então, em alguns ossos, essa medula é substituída por medula amarela, tá? E outros ossos continuam produzindo a medula vermelha e, consequentemente, as células sanguíneas. Bom, é isso. Vamos falar aqui sobre crescimento ósseo, fatores de crescimento, e aí depois eu já passo para mostrar para vocês as ilustrações, tá? Vai ficar um pouquinho grande, mas pelo menos a gente já mata isso de uma vez. Crescimento ósseo, gente. Como é que os ossos vão crescer? A gente tem dois tipos de células, tá? Osteoblastos e osteoclastos. Vamos resumir isso aí para ficar fácil. Os nossos osteoblastos, eles constroem osso, tá? Imagina aí que os nossos ossos são muros e os osteoblastos são os tijolinhos, beleza? E os osteoclastos, eles vão remodelando o nosso muro, tá? Então, o meu muro ficou um pouco mais alto aqui desse lado e um pouco mais baixo desse, e o certo é isso aqui. Vem o osteoclasto, imagina aquele bonequinho do come-come, e come aqui, ó, e ficou da mesma altura, tá? Por que isso acontece no nosso corpo? Sim, gente, porque a gente tem várias linhas de tração no nosso corpo, né? A gente cresce. A gente não vem com a forminha pronta, assim, de... Nossa, o meu fêmur, ele tem que crescer tantos centímetros. Não, tá? A gente vai crescendo à medida de que a gente tem suporte nutricional e de que a gente tem tensão e tração para poder esticar. Por isso, algumas pessoas são maiores, outras são menores. Fatores genéticos e fatores ambientais, tá? Então, à medida que o meu músculo vai me puxando, vai puxando aquele ossinho ali para ele ir crescendo, os osteoblastos vão formando e aí, às vezes, sai uma pontinha para um lado, uma pontinha para o outro, o osteoclasto vem, come aquela pontinha errada e deixa aquele ossinho nivelado de novo. Tá bom?
A gente precisa de um equilíbrio entre osteoblasto e osteoclasto, porque senão a gente começa a ter algumas lesões, tá? E quem são importantes para o nosso crescimento ósseo? A gente tem alguns hormônios super importantes que a gente vai estudar no sistema endócrino, mas o principal deles é o GH, tá? Que é o hormônio de crescimento liberado pela nossa hipófise. A gente precisa de uma ingestão adequada de cálcio, como a gente já falou, vitamina C e D, tá, gente? E a gente precisa das nossas condições genéticas. Não adianta, eu sou pequenininha, meus pais são pequenininhos, meus avós são pequenininhos e meu filho é pequenininho. Não tem como ninguém ser gigante nessa casa, né? E a força de tração e de pressão que a gente tem. Vamos explicar força de tração e pressão só para que vocês entendam? Na epífise dos ossos longos, depois eu mostro isso no quadro para vocês, a gente tem uma linha e essa linha ela permanece aberta durante a nossa infância e adolescência, para que ali a gente tenha a ação de tração dos ossos para que eles possam crescer. Quem traciona os ossos são os músculos através dos nossos movimentos. Então, concordem comigo que uma criança e um adolescente que pratica atividade física de alongamento e de... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? É porque tração é uma coisa muito óbvia pra gente. De esticar mesmo, por exemplo, natação, que são movimentos de alcance longo. Essa criança, ela tende, presta bastante atenção, ela tende, não significa que ela vai crescer mais que as outras, mas ela tende a crescer mais. Por quê? Porque eu estou puxando, eu estou alongando até, tá? De maneira assim, pequena, até os ossos dessa criança, que ainda tem essas linhas de crescimento abertas nessas epífises. Já uma criança, principalmente as meninas que praticam ginástica olímpica, que tem muito pulo, muita pressão que a gente fala, essas epífises elas acabam achatando, elas acabam fechando mais cedo do que deveria. Por isso as nossas ginastas olímpicas são todas pequenininhas. Vocês já perceberam? São menores do que eu, gente. Parece um monte de minionzinho, né? Então, são todas pequenininhas por causa disso, por causa do efeito de pressão nessas epífises de crescimento, tá? O crescimento desses ossos acontece nessas epífises e os ferimentos nessa região também podem causar prejuízo no crescimento. Então, uma criança, por exemplo, que às vezes fratura o osso bem perto da epífise de crescimento, ela pode ter um prejuízo de crescimento? Pode. Uma criança que às vezes precisa de uma cirurgia próxima à epífise de crescimento, pode ter o crescimento prejudicado? Pode. Aí cabe ao cirurgião e ao pediatra, o traumatologista que está acompanhando, decidir a melhor tomada aí, se vale a pena interferir no crescimento dessa criança por causa dessa lesão ou se vale a pena ela conviver com essa lesão por um tempo e depois partir para o procedimento cirúrgico. Beleza? Vamos passar para a parte mais ilustrada.